Cara, posso começar já com uma pergunta que ela provavelmente para você vai ser muito simples, mas a galera tá habituada aqui a ouvir sobre dinheiro, investimentos, economia. Então, quando a gente vai falar de um tema muito importante sobre petróleo, mas eu tenho convicção que poucas pessoas sabem como se dá o petróleo, de onde ele veio, como é que ele forma, né? Pô, o que que acontece? Porque eu sempre teve alguém que fez esse paralelo. Ô Gui, mas até diamante, que é tão caro, como a gente consegue criar em laboratório, petróleo, esse negócio Petróleo a a gente gente não cria também. consegue? Cria também. Diamante a gente cria em laboratório também, mas o diamante que é criado em laboratório não tem valor nenhum, viu? Nenhum. Ele, até porque vocês são economistas, o valor do diamante, o diamante de laboratório, na verdade, ele é usado no petróleo. A gente usa diamante feito em laboratório para colocar nas brocas de perfuração, para poder furar o Caraca. poço de petróleo. Aquele diamante ali do criado em laboratório, para economia mesmo, de pedras preciosas Uhum. e tal, não tem valor nenhum. Ele tem uma aplicação industrial. Industrial. Em E termos de resistência, ele é semelhante. em termos de resistência, ele é semelhante, mas ele não tem ali as cristalizações que a gente fala, né? E o jeito que a natureza faz, que é aquilo que dá a valiosidade do diamante, entendeu? Entendi, São legal. os ângulos que acontecem ali. O diamante que a gente faz em laboratório é mais para aplicação em coisas. O tatuzão, entendeu? Uhum. Usa esse diamante, porque aí não vai usar diamante, daqui aí você faz em laboratório e pronto. Porque o diamante, na verdade, nada mais é que carbono, né, cara? Perfeito. É carbono numa determinada pressão e temperatura, ele vira diamante, Uhum. né? E o que que é o petróleo? Então, como que se surge, né? Da onde que surge o petróleo? Primeira coisa, eu explicar pra galera, o petróleo não vem de dinossauro. Muita gente acha que o petróleo vem de Não é dinossauro. suco de dinossauro. Não é suco de dinossauro, não é nem peido de dinossauro, porque muita gente fala que o gás natural seria o peido de dinossauro. Não é. Isso é uma coisa importante. E uma outra coisa muito importante, já para deixar claro, porque essa é uma palavra que eu vou falar pelo menos umas 1000 vezes aqui. Quando a gente fala reservatório de petróleo, muita gente acha que lá embaixo da terra você tem uma piscina prontinha te esperando para você ir lá e sugar o petróleo dali. Não é assim que funciona. Então, o petróleo ele tem origem orgânica, tá? Embora existam estudos do pessoal da Rússia, alguns poucos estudos que chegam a comentar numa origem inorgânica do petróleo, mas isso não é nem comprovado. Então, o petróleo é de origem orgânica. Se ele não é de dinossauro, ele é resultado do quê? Então, vamos lá. No oceano, a gente tem pequenos bichinhos que a gente chama de fitoplâncton. Pequenas plantinhas, pequenos bichinhos, plâncton e fitoplâncton. À medida que esses organismos eles vão morrendo, eles vão se depositando no fundo do mar. Depois dessa deposição, isso aí começa a passar os milhões e milhões de anos, você vem com uma rocha por cima, depois você vem com outra rocha por cima, a gente chama isso de rocha sedimentar, que é uma rocha que vai sedimentando em cima da outra. O oceano recua, você deposita, o oceano avança, você tem outro depósito. E aquele grupo de bichinhos ficou preso ali. Essa matéria orgânica, ela é então, e até o termo que a gente usa mesmo, ela é cozinhada. Então, ela começa a afundar na terra por causa da pressão das camadas, e você chega numa temperatura e numa pressão que aquilo lá é literalmente cozinhado. Então, a matéria orgânica, ela acaba virando petróleo, Hum. tá? Se você cozinhar no ponto certo, você tem o óleo. Se você cozinhar demais, você tem gás. Tá? É Caraca. assim que surge o petróleo. E aonde que o petróleo fica? O petróleo ele fica nos pequenos buraquinhos que tem numa rocha, que a gente chama esse buraquinho de poros. Então, imagina que embaixo da terra, né, você tem um tipo de rocha que a gente chama de arenito. Para o pessoal ter uma ideia do que é esse arenito, ele é como se fosse uma esponja. Então, uma esponja, você concorda, você pega a esponja, se você mergulha ela na água e você tira, ela continua uma esponja. Só que dentro dela não está cheio d'água. Uhum. Então, se você pegar e espremer a esponja, sai a água, não sai? Sim. Se você pegar e pôr um canudo ali e sugar, você vai conseguir tirar a água, mas a esponja vai se manter. Essa rocha é mais ou menos isso. A rocha chama-se arenito e ela é cheia de buraquinho. E dentro desse buraquinho é que está o petróleo ali armazenado. A gente pega um poço, encosta nesse arenito e dali a gente puxa. Não é só o arenito
que guarda petróleo. Então, vou falar existem vários tipos de rocha. O pré-sal, por exemplo, não é o arenito. Qual que é o nosso grande representante? A Bacia de Campos e Bacia de Santos. Ali a gente tem grandes corpos de arenito. E o pré-sal, que é uma das grandes províncias petrolíferas aí do mundo, ele é em rochas carbonáticas. Então, eles são corais. Corais, que na verdade a rocha, o nome dela é estromatólito. O que é estromatólito? Estromatólito são tapetes gigantescos de micro-organismos mortos. Então esses micro-organismos morreram, formaram um tapetão assim gigantesco e esse tipo de rocha a gente chama de estromatólito. Tem uma diferença muito grande porque o petróleo da Bacia de Campos ele é horrível. Quando você tira ele, ele é como se fosse um asfalto, entendeu? Denso. Denso, viscoso que a gente fala, né? E o petróleo do pré-sal, por exemplo, ele é muito bom. Então isso aí depende do tempo, depende da profundidade, da temperatura, da pressão aonde o petróleo foi formado. Isso dá as características para o petróleo. Mas o petróleo basicamente são cadeias de hidrocarbonetos. Tá? É isso que é o petróleo, basicamente é isso aí. Legal, Tá? show de bola. Essa diferença que você falou em termos de viscosidade é o que a gente fala de diferença do petróleo Brent, por exemplo, para o WTI? Isso aí. Exatamente isso. É uma diferença, porque são os tipos, vamos dizer assim, padrão de petróleo do mundo, né? Uhum. E existe uma classificação que a gente chama de grau API, tá? Que é a American Petroleum Institute, criou essa classificação do petróleo. Então você tem a gradação do óleo para quando você vai. O petróleo ele pode ser desde uma coisa bem amarela, por exemplo, petróleo da Amazônia. Existe a lenda que se você pegar o petróleo do poço da Amazônia e colocar dentro do carro, o carro sai andando. Porque ele é quase uma gasolina já. Entendeu? Isso é da temperatura e da pressão onde ele foi cozinhado. Uhum. Ele foi cozinhado a um ponto que ele virou quase uma gasolina. Ele é amarelo. O petróleo na Amazônia é amarelo, cara. Caraca. E você tem os petróleos aqui da Bacia de Campos, por exemplo, que é um asfalto. Você tira ele sai um asfaltão mesmo. Uhum. Aliás, muitos poços dá problema na Bacia de Campos que o petróleo, quando está subindo pela tubulação, ele congela. Porque ele está subindo, ele está vindo de uma alta temperatura para uma baixa temperatura. Se você não puxa o petróleo na velocidade certa, ele congela, você tem que cortar o tubo e você tira uma pedrona de gelo preta, assim, ó, gigante, em cima da Caraca. plataforma. Que doideira. E, ou seja, essa diferença de viscosidade, eu tô indo antes de a gente entrar no aspecto econômico, porque eu tô achando Certo. interessante, né? Para refino também altera, né? Muito. Tanto que o Brasil, um dos grandes problemas do Brasil, todo mundo aqui vai lembrar, foi a tal da Passadina. Por que o governo brasileiro comprou a refinaria de Passadina? Porque no Brasil, e aí tem tudo a ver com a economia. No Brasil, a gente não tem uma refinaria para refinar o petróleo do Bacia de Campos, que é um petróleo pesado, o óleo pesado. A gente não tem refinaria para isso. Na época lá, resolveram comprar uma refinaria que faria isso, que era a tal da Passadina. O problema é que a gente comprou custando 3 vezes mais, depois tem que vender com 1/4 do preço dela de verdade. Mas isso aí são outros problemas. Então, esse é o grande problema. O que o Brasil faz? O Brasil ele vende o petróleo que a gente não consegue refinar e compra o petróleo leve que a gente consegue refinar. Entendeu? Uhum. Então, essa, vamos dizer assim, essa troca no mercado internacional afeta diretamente o preço da gasolina na bomba. Perfeito. Isso aí na equação do preço da gasolina, Uhum. um dos fatores muito importantes é isso, que a gente vende e compra. E aí, será que é bom o barril tá caro ou tá barato? Tem várias vezes, né, que a gente, como analista de investimentos, a gente começa a se perguntar. Ah, tem lá gestor de fundo de ações que está torcendo para o preço do petróleo subir, que vai beneficiar a Petrobras. E tem um outro gestor de fundo de ações que tem Petrobras na carteira e está torcendo para o preço do petróleo cair, porque vai beneficiar a Petrobras. É para torcer Exatamente. pelo quê? É por causa dessa troca que acontece no mercado internacional, no caso do Brasil. Uhum. O Brasil tem uma refinaria, Abreu de Lima, porque eu sei que o pessoal vai falar dela. Ah, mas Abreu de Lima, Abreu de Lima. Abreu de Lima foi uma refinaria construída no Nordeste. E ela teria que ter uma planta para refinar petróleo pesado.
Mas ela foi construída e a única parte dela que não foi construída foi essa planta aí. Então, e eu sei que existe a Abreu de Lima, que é o que eu sei que o pessoal me xinga. Ah, você não fala da Abreu de Lima. Eu falo, cara, mas se você pesquisar aí, você vai ver que a Abreu de Lima, a planta de processamento de óleo pesado dela não foi terminada. Então, esse é um problema seríssimo. E por quê, né? Cara, construir uma refinaria é algo muito caro. Extremamente caro, entendeu? E ainda mais uma refinaria para refinar óleo pesado. Ela precisa ser um negócio muito especializado. Então, assim, foi certo comprar Passadina? Do ponto de vista estratégico, até que é certo. Porque você não precisa construir. Se você tem dinheiro, você vai lá e compra a refinaria. O problema é que não foi certo o negócio como foi feito. Entendeu? Isso foi totalmente errado. Mas, estrategicamente, se alguém está querendo te vender uma refinaria que processa o óleo que você tem, e a Petrobras tinha um departamento, né? Tem, né? A Petrobras Internacional, tem escritório lá nos Estados Unidos e tudo. Foi estrategicamente legal, mas aí teve todos os problemas que a gente viu, entendeu? Interessante. Então, era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Pô, caraca, não é fácil a gente construir uma refinaria, então parece ser um problema que ele vem perdurando por várias décadas aí no Brasil. Extremamente caro. Caro quanto, assim? Ah, não. Sei lá, por causa de, sei lá, de bilhões vai ser. E o problema no Brasil, aí tem vários outros que a gente pode... Ih, cara, se a gente entra nisso, são muitos. São pouquíssimas as empresas que conseguem construir uma refinaria. São empresas gigantes de infraestrutura, que eu nem preciso falar o nome aqui, que vocês sabem quais são, entendeu? Então, já sabe onde que nós vamos cair, entendeu? Então é sempre isso.